Bom dia a todos. Damos início, então, agora pela manhã do dia 5 de julho de 2016, à nossa 24ª Semana da Educação, ao nosso segundo encontro de Educação Social e Pedagogia Social do Paraná e ao nosso quarto encontro de Comunicação e Educação de Ponta Grossa. Pela parte da manhã agora estaremos, então, dando início às atividades referentes ao quarto encontro de Comunicação e Educação em Ponta Grossa, que é um evento já há alguns anos organizado pela professora doutora Márcia Barbosa da Silva. E lembrando que esses eventos que compõem, né, uma atividade que é chamada 24ª Semana de Educação, que é organizada pelo Colegiado de Pedagogia aqui da UEPG há alguns anos, né, professor Carlos? E agora a gente gostaria, então, de convidar as pessoas que estão representando as instâncias da universidade e de outros espaços, né? Então, eu gostaria de chamar, para compor a nossa mesa de abertura, o nosso magnífico reitor, professor Dr. Carlos Luciano Santana Vargas. O nosso diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, o professor Dr. Luiz Fernando Serri. Representando o Departamento de Educação, a chefe do departamento, professora doutora Nelba Pisaco. Representando o Departamento de Pedagogia, a professora doutora, chefe do departamento, Maria das Graças do Espírito Santo Tigre. Representando o Colegiado de Pedagogia, o chefe do colegiado, professor doutor Carlos William Jacques de Moraes. A professora doutora Marli de Fátima Rodrigues, como coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil e coordenadora pedagógica do Núcleo Tecnologia e Educação Aberta e à Distância da UEPG. A diretora da Biblioteca Central, professor Farias Micaeli, a senhora Maria Lúcia Madruga. O presidente do Sindicato dos Docentes da UEPG, professor Dr. Marcelo Engel Bronowski. E o nosso educador social, José Pussi Neto, da Associação dos Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana. Conforme a lei número 12.031, de 21 de setembro de 2009, convidamos a todos para ouvir o hino nacional brasileiro, que será interpretado em Libras pelo professor surdo Dilson dos Santos.
Então, agradecendo a presença de todos para essa abertura do 4º Encontro de Comunicação e Educação, que compõe o nosso evento que recebeu o nome carinhoso de EDUSO Paraná, a gente convida, então, para que o nosso professor magnífico reitor possa fazer suas considerações e depois aos membros da mesa que queiram dar alguma saudação, está aberto a palavra. Bom dia a todos. Saudando o professor CR, diretor do setor de Ciências Humanas. Eu saúdo os demais componentes da mesa, ao Érico, nosso mestre de cerimônias, e representando também a organização do evento. Eu saúdo a todos os demais, aos professores aqui presentes, a nossa saudação, aos nossos alunos, aos nossos servidores, aos nossos convidados, palestrantes, pessoas da comunidade que atuam na área em que objeto destes eventos. E, em nome da reitoria, eu gostaria de uma pequena mensagem no sentido de que da importância que nós, da universidade, devemos dar e enfatizar e talvez até valorizar mais no futuro próximo, né? No sentido de fazer com que o nosso aluno saia mais da sala de aula, né? Se nós olharmos os nossos currículos, né, e eu estou falando aqui para professores de uma área em que fica fácil entender o que eu estou dizendo, nós temos um excesso de atividades em que o aluno fica, eu não diria preso, mas fica mais voltado às atividades dessa sala de aula. Isso é bom, sim, assim como eventos como esses são interessantes, atividades de extensão também são, de pesquisa também. Mas falta para nós, na Universidade Brasileira, e a nossa universidade é um exemplo disso, uma atuação mais direta junto à comunidade. E quando eu falo em comunidade, eu falo em todos os setores, né? Ontem eu estava numa abertura de um evento de empreendedorismo, promovido pelo setor de Ciências Sociais Aplicadas, onde também percebemos esse distanciamento do nosso aluno das atividades que poderiam facilitar, vamos dizer assim, ações empreendedoras. Da mesma forma que vejo hoje, né, nós, muitas vezes, preso a nossas atividades do dia a dia de sala de aula, acabamos deixando de ir ao encontro daqueles que realmente precisam. Eu procurei estudar um pouco o que significa educação social e educador social. Eu recebi na semana passada a visita de um professor da Itália que atua nessa área, já com bastante experiência, e percebemos que se nós não sairmos para fora dos muros da universidade, das nossas escolas, das nossas casas, né, certamente todo esse esforço teórico, esse esforço conjunto de procurar as melhores formas de se fazer o que precisa ser feito para que a universidade chegue à comunidade, serão em vão. Então, a minha mensagem fica nesse sentido. Vamos trabalhar os nossos currículos, vamos aproveitar essa nova legislação que fala da extensão e vamos tentar, talvez, diminuir um pouco a nossa carga horária nas atividades de sala de aula, fazendo com que esses momentos que podem ser substituídos por ações diretas na comunidade. Então fica essa mensagem, eu desejo a vocês uma boa semana, um bom evento, agradeço a todos os palestrantes convidados que vieram a brilhantar esse evento também e declaro aberta esta 24ª Semana de Educação. Obrigado. Convidamos o professor Marcelo para fazer uma fala para nós do Sindicato dos Docentes da UFPG, por favor. Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade da comissão organizadora nos franquear um espaço
em nome do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para estar saudando vocês nessa abertura desse importante evento. Venho aqui objetivamente para fazer um alerta, mas antes disso eu gostaria de saudar a professora Márcia, se ela provavelmente se recorda da primeira semana de Comunicação e Educação, que eu, modestamente, recém-chegado aqui na universidade, pude contribuir com a professora na organização daquele evento, que, com certeza, tem resultado nesses e em outros, a fim de discutir a comunicação e a educação. Faz algum tempo já, né, professor? Bom, saúdo à mesa, o professor Luciano, Serri, colegas da universidade. Rapidamente, chamo a atenção de vocês, educadores, futuros educadores, ensino superior, ensino fundamental, comunidade em geral, para mais um ataque que essa universidade, que o sistema público do ensino superior e o sistema básico tem sofrido por parte do governo do Estado do Paraná, a mando do senhor Carlos Alberto Richa e dos seus prepostos. A imprensa noticia, semana passada e nesse início de semana, que o governo envia à Assembleia Legislativa um projeto de lei para retirada da database dos servidores públicos. Database essa que, lembro vocês, fomos contra, porque queríamos a reposição inflacionária na sua integridade. Entretanto, fomos derrotados naquele dia na Assembleia Legislativa, em junho de 2015, mas, mesmo assim, aquele projeto, por hora, pareceu relevante para o governo do Estado, mas agora parece que ele não tem mais interesse em manter aquele projeto que foi transformado em lei, aprovado por maioria dos deputados da base do governo, e agora ele quer retirar um direito dos servidores, não pagando a reposição inflacionária, direito de todo trabalhador e trabalhadora nesse país. E quer colocar o ônus do desgoverno nas costas dos servidores. Chamo a atenção dos colegas, professores aqui presentes, para a importância de resistirmos a mais esse ataque a fim de garantirmos a integridade e a qualidade desse ensino. Nós não vamos ser responsabilizados pela incompetência dos governos estadual, federal, etc. É aqui que a gente faz um ensino de qualidade. É nesses espaços, como lembrou o professor Luciano, e também fora deles. E é assim que a gente constrói uma nação, uma cidade e um Estado representativo, competente, producente em ciência, em tecnologia, e não se sujeitando a esses desmandos desse governo incompetente. Portanto, chamo a atenção, peço a que vocês fiquem alertas nos próximos chamamentos do sindicato. Provavelmente teremos uma assembleia na quinta-feira, estamos esperando só a confirmação do lugar, para que a gente possa coletivamente decidir os rumos do movimento. Mas lembro a todos e todas que, sem luta, a gente vai ficar tutelado a essa incompetência desse governo estadual. Obrigado a todos e todas, bom evento. Obrigado, professor Marcelo. Professor Carlos quer nos fazer uma saudação. Então, bom dia a todos. Saúdo aqui o nosso magnífico reitor, professor Carlos Luciano Santana Vargas, saúdo a todos os presentes à mesa. Nós estamos dando início a um momento importante do curso de pedagogia e também de toda a área da educação aqui em nossa universidade e também na região dos Campos Gerais, né? Então, queremos receber a todos, dando boas-vindas, especialmente aquelas pessoas que vêm de fora e que renderam muitos esforços para poderem estar aqui hoje e participando conosco dessa semana. É uma semana que tende a ser bastante produtiva, a agregar muitos valores do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, para o nosso curso e também para as reflexões na área de pedagogia social e também na área, procurando estabelecer essa relação entre educação e comunicação. Eu, pensando numa síntese em relação a esses três eventos que estão sendo propostos, né,
parceria entre os departamentos de educação e de pedagogia, o colegiado de curso e também os grupos de pesquisa, o grupo LUME e o grupo NUPEPS, né? Eu pensei num autor que para mim é bastante caro e que eu tenho também procurado alguns esforços para compreendê-lo melhor, né, que é o filósofo Jürgen Habermas. Ele, entre tantos conceitos importantes como de diálogo, de democracia, ele tem uma proposição que diz: sujeitos cognitivos são sujeitos comunicativos, não é? Quer dizer, tudo aquilo que se encontra na ordem do pensar, da produção de conhecimentos, das nossas atividades letivas, nossas atividades de ensino, né, elas nos habilitam também a comunicar, né, tudo aquilo que é expressão de pensamento. Na comunicação, na linguagem, nós temos a oportunidade de materializar tudo aquilo que produzimos enquanto conhecimento, enquanto pensamento, nas nossas atividades de ensino, nas nossas atividades de pesquisa, né? Então, um dos momentos privilegiados de comunicação são eventos acadêmicos, são momentos importantes da vida acadêmica, não é? Assim como uma defesa de TCC, uma apresentação em banca, são momentos importantes de comunicar os nossos saberes. Aqui, hoje, nós temos a oportunidade também de comunicar saberes, não é? Então, que a nossa semana seja bastante produtiva. Para quê? Para que o debate ele possa acontecer a contento, para que a gente possa também ampliar os nossos horizontes a respeito do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista ético, da pedagogia social, que penso ter muitas contribuições, especialmente no momento em que a licenciatura em pedagogia, mas também os diferentes cursos de formação de professores passam pela reflexão sobre suas propostas curriculares. Então, eu penso que esse evento é um marco para a história do curso de pedagogia e também para a formação de professores aqui da nossa região e para as instituições daqueles que também se fazem representar aqui. Tá, ok? Então, um bom evento, uma boa semana, e desde já os nossos agradecimentos por todo o empenho da equipe organizadora, né? A gente tem acompanhado passo a passo essa narrativa, né? Falta uma semana, faltam poucos dias, faltam horas e chegou o momento, né? Então, parabéns, professor Érico, professora Márcia, todos os acadêmicos, todos os professores, toda a comunidade do curso que está mobilizada para esse momento importante. Tá, ok? Então, muito obrigado e boa semana a todos. Bom, pessoal, então, antes de a gente dar continuidade às atividades, eu gostaria de fazer minha saudação, né, pessoal para vocês. Estamos eu e a Márcia coordenando, né, então esse congresso, mas em parceria com muitos professores, muitos servidores técnicos, servidores docentes, acadêmicos, pessoas que são da comunidade, pessoas de diferentes lugares para pensar o Eduso Paraná e para fazer acontecer esse evento, né? Pensamos assim que a concepção de universidade que norteia esse congresso, esse evento, é uma concepção de uma universidade aberta para a comunidade, né? Uma universidade pública, né? A gente fica falando universidade pública, universidade pública, universidade pública, mas o que é essa universidade pública? Então, os espaços organizados durante esse congresso, por mais que é um congresso científico, vai ter publicação científica, foi feito um comitê científico, tem todas as apresentações de trabalho, porque o evento está estruturado em palestras, em grupos de trabalho com apresentação, com comunicação oral, pôster, né? O pessoal está até preocupado para as apresentações, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade das instituições, das associações, dos grupos culturais, grupos sociais, poderem circular durante o evento, poderem estar compondo o espaço da universidade, né? Vou fazer um relato para vocês agora o porquê que eu imaginei esse congresso dessa maneira. Eu passei minha infância numa vila chamada São Francisco, que é do lado do campus do Varanas. Passei minha infância brincando no campus do Varanas, no campus da UEPG. Para mim, nessa perspectiva, a universidade não é um espaço restrito, fechado, com cerca, com muro, que a comunidade não pode frequentar. É um espaço aberto de desenvolvimento social e cultural.
Por isso que essa concepção de universidade foi o que fundamentou a ideia desse congresso, que vocês vão perceber que teremos várias vivências e momentos culturais, questões sociais, apresentações científicas e diversas manifestações durante os dias do congresso. Todos os envolvidos no congresso, independente das suas concepções, entenderam essa lógica, aceitaram participar dessa loucura, que foi tentar organizar tudo isso, e aí surgiu uma outra percepção, de que a nossa universidade tem espaços da educação que estão em diferentes lugares. E a gente está percebendo a necessidade de que a gente passe a organizar melhor esses espaços que são da educação aqui na UEPG. E, com isso, a gente conseguiu articular um grupo de professores, de acadêmicos, de servidores técnicos, que estão junto trabalhando para a realização desse evento. É importante compreender que nós temos os setores, os departamentos, as divisões, mas que, para esse congresso, isso não aconteceu. Aqui estão as pessoas que são da educação e também não ficaram só da educação, porque aí já fizemos parceria com as outras áreas que estão compondo o evento também. E, fora a questão da própria universidade, outro elemento que foi importante, a parceria com as faculdades que a gente fechou aqui na cidade. A Faculdade Santana está nos apoiando em diversas frentes, e, inclusive, já deixar claro desde esse primeiro momento, para que não haja nenhuma confusão, mas na quinta-feira à noite, o nosso evento vai acontecer na Faculdade Santana, no prédio novo deles, que tem aqui perto, porque aqui no grande auditório vai estar acontecendo uma outra atividade daquele Pega Aí, né, que está reservado aqui o grande auditório. Então, na quinta-feira à noite, a gente vai fazer a atividade lá. As outras faculdades também fizeram parceria. A Faculdade Sagrada Família, né, a FASF, também está parceira no nosso congresso, e a Faculdade Santana, Secal, também está participando. Então, a gente percebe que o nosso evento tem essa prerrogativa de tentar mesmo aproximar e tentar discutir a área da educação a partir dessas relações com as áreas sociais, com as outras áreas que compõem as práticas educativas em diferentes contextos, né? A educação social, a pedagogia social, nós defendemos essa perspectiva de participação de coletivos, de comunidades, de grupos de pessoas, grupos humanos. Sabemos que grupos humanos, grupos de pessoas têm suas diferenças. E, nesse evento, a gente vai está tentando construir essas relações de desenvolvimento de trabalho, compreendendo as diferenças de cada um, mas podendo avançar aí para a melhoria das nossas condições de existência enquanto professores e enquanto, principalmente agora que a gente está debatendo, educadores sociais, que é o nosso debate, né, José? Que é a regulamentação da profissão do educador social no contexto brasileiro, que é o ponto do nosso congresso também que a gente vai dar continuidade. Então, eu agradeço a parceria de todos, a ajuda de todos. Eu não tenho como nominar as pessoas com medo de ficar alguém, porque vai ficar alguém, porque é muita gente ajudando. A gente vai ter, então, a sequência agora pela manhã. Teremos a honra de ter o professor Ismar aqui conosco, que já está aí para fazer sua palestra. A professora Márcia vai dar as boas-vindas. À tarde teremos os grupos de trabalho para apresentação, comunicação oral e pôster. E à noite teremos uma nova abertura do Eduso Paraná, porque muitas pessoas de fora estão fazendo suas viagens e vão chegar até o período da noite, estarão conosco e daremos, né, dando continuidade às atividades durante a semana. Agradeço a presença de todos, estamos juntos, e esse evento não é meu e da Márcia, a gente só está organizando, o evento é nosso, né? Então, muito obrigado pela presença de todos e contamos com a participação do pessoal. Obrigado. Agora, desfazemos, então, né, a mesa para dar continuidade. Obrigado, viu? Valeu, conversamos. Tá, joia. Então, agora passamos a nosso segundo momento, né, da nossa atividade. Eu gostaria de convidar, então, a professora doutora Márcia Barbosa da Silva, que vai fazer a apresentação do professor Ismar e vai dar continuidade às atividades. Muito obrigado, pessoal. Então, passa a bola. Muito bom dia a todos. Como o Érico bem disse, estamos muito felizes, porque este é o nosso quarto encontro de comunicação e educação, e a gente tem a honra de poder receber o
professor Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo, que foi, por favor, professor, foi o grande incentivador desse evento, quando, em 2002, nos convidou a realizar o primeiro encontro, juntamente com o 4º Congresso Brasileiro de Comunicação e Educação. Então, nós estamos muito honrados. E eu tinha pensado várias coisas para dizer no dia de hoje, mas eu pensei bem e eu acho que tem outras pessoas que disseram algumas coisas que eu gostaria de dizer. Por isso, eu convido vocês a assistirem um pedacinho, acho que uns 5 minutos só, para a gente não... do que essas pessoas disseram. A gente não parava de ouvir foguete, era bomba, era bou, 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 bou. A gente via por cima, bombas cruzando o céu e caindo atrás, então não era uma bomba de frente. Como se pode tratar professor daquele jeito, com bomba daquele modo? E onde está a coragem de soldados acompanhar um governador louco? Havia uma tristeza que planava naquele ambiente, que de alguma maneira já anunciava que aquele dia não seria um dia bom para a nossa vida. E a palavra do governo é uma só: não retira o projeto. Vai começar e é o primeiro item da pauta. A sessão vai começar e é o primeiro item da pauta. Retira ou rejeita! 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 Protege o olho. Volta, volta, volta! Volta! Já em fevereiro de 2015, o governo tentou, com um conjunto de medidas, aprovar aquilo que ficou conhecido como tratoraço. Ele pretendia estabelecer uma série de mudanças que atacava fortemente muitos direitos dos servidores públicos do Estado do Paraná, dentre outras ações no que diz respeito à taxação de impostos e tudo mais. A partir de outubro de 2014, quando o governo passa concretamente a estabelecer cortes no orçamento das verbas de custeio das universidades, quando o governo passa a suprimir e restringir direitos conquistados historicamente, essa categoria vai acumulando forças para, de forma organizada, reagir como ocorreu nas greves de fevereiro e abril de 2015, contra os desmandos do governo estadual. Da primeira... Bom, a gente não vai poder passar o documentário inteiro, ele está disponível na internet,
Mas é importante, como disse o professor Marcelo, que a gente não esqueça de como a educação vem sendo tratada não só no nível estadual, mas agora também no nível federal. O que faz com que professores armados de esperança e conhecimento mereçam bombas? Será que os professores foram feitos para apanhar? Será que os professores foram feitos para cuspir? Ou será que a esperança e o conhecimento são armas tão fortes, tão poderosas, que precisam de bombas para serem destruídas? Só que eles não sabem que o conhecimento e que a esperança não pode ser destruída por bombas. Por isso é que a gente não vai temer jamais as pessoas que não respeitam a dignidade humana. Por isso que, nesta reunião que nós estamos aqui, nós vamos incentivar a alegria, nós vamos incentivar a troca, nós vamos incentivar a solidariedade e vamos mandar para fora a corrupção, vamos mandar para fora os desmandos, vamos mandar para fora a violência, porque aqui é o lugar do amor. Sejam muito bem-vindos ao EDUSO Paraná. Gostaria, então, de passar a palavra para o professor doutor Ismar de Oliveira Soares. Bom dia. Está funcionando? Ainda não comecei a falar. Agora não. Estou muito contente de estar aqui, recebendo este convite da Márcia. Na verdade, a referência que eu escutei foi o ano de 2002, portanto, 14 anos se passaram, quando também estive aqui no primeiro encontro de comunicação e educação, e de 2002 para cá, muita coisa aconteceu, né, no Brasil, e muita coisa aconteceu relacionado a essa interface de comunicação e educação. Inicialmente, eu quero manifestar minha solidariedade aos colegas professores e educadores do Paraná, o alerta que vocês estão dando, e a Márcia acabou de dar, no sentido de que precisamos estar atentos ao que querem fazer da educação no Brasil. Precisamos, efetivamente, estarmos irmanados, porque tememos por mudanças que certamente vão prejudicar as conquistas que já tivemos ao longo dos últimos tempos. A fala minha, nesse início de evento, vai tratar da perspectiva da transdisciplinaridade e da inter-relação entre os campos da comunicação, da educação e da prática social. O senhor reitor falou aqui, há alguns minutos atrás, da importância do professor e dos alunos não deixar a sala de aula, mas ampliarem a sala de aula e irem para os espaços públicos. E era justamente em 2002 que isso estava acontecendo conosco em São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Naquele momento, nós desenvolvíamos, junto à prefeitura, um projeto chamado Educom.rádio, Educomunicação pelas ondas do rádio. E o desafio que nós havíamos recebido em 2001, por parte da prefeitura, da Secretaria de Educação, era de natureza expressamente social. Se dizia e se verificava que havia muita violência nas escolas,
revoltas, estudantes contra professores, estudantes entre si, conflitos entre a escola e o meio social em que ela estava. A prefeitura havia colocado muros nas escolas, havia criado a guarda municipal, especialmente para cuidar das escolas, além de ter outras incumbências, e nada disso resolvia. E veio uma pergunta para nós, que estávamos, naquele momento, começando a fazer pesquisas sobre a inter-relação comunicação e educação, de que maneira a cultura poderia colaborar para reduzir um pouco a perspectiva das relações violentas no espaço educacional. Então, nós somos chamados não para entrar na área do currículo, nós somos chamados para entrar na área das relações entre as pessoas no espaço escolar e do espaço escolar com uma comunidade. E o objetivo nosso de atender a essa perspectiva foi o de promover um profundo diálogo entre professores, estudantes e membros da comunidade. E esse diálogo era mediado por uma tecnologia, e a tecnologia era o rádio. Na verdade, naquele momento já se dizia que nenhum projeto deveria privilegiar mídias antigas. Se falava, naturalmente, do computador. Nós não tínhamos as últimas inovações atuais das redes sociais, porém já tínhamos muito bem funcionando a internet. No entanto, nós preferimos trabalhar com uma tecnologia muito antiga, que havia iniciado no Brasil a relação comunicação e educação nos anos 30, com Anísio Teixeira e outros educadores brasileiros, que falavam da importância do rádio. Porém, para nós, não se tratava exatamente da divulgação de informações pelo rádio, mas se tratava da experiência de professores, alunos e comunidade produzirem coletivamente mensagens e colaborativamente discutirem as suas relações naquele espaço. O desafio para nós, contudo, era muito complexo. Eu tinha 5 orientandos naquele momento e recebi um convite de trabalhar com 1000 escolas. E a perspectiva não era fazer palestra para professores de 1000 escolas, a perspectiva era fazer vivências. E aí nós tivemos que colocar a nossa cabeça em funcionamento, descobrir estratégias de trabalho, e, ao final, decidimos trabalhar com 450 escolas, da 4ª série ao 9º ano, reunidas, essas escolas reunidas através de seus representantes, de 25 pessoas, professores, alunos e membros da comunidade, em polos, e tivemos 7 semestres para trabalhar. Começamos o primeiro semestre com 26 escolas, o segundo com 50, 70, até chegarmos a 130 escolas para serem trabalhadas simultaneamente. E eu tive que fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que alguns de vocês já leram na Bíblia. Eu tinha 5 orientandos e teria que estar presente simultaneamente, inicialmente em 26 escolas, e assim foi, assim ia até chegarmos a um número maior, para em 7 semestres atendermos um grupo total de 11.000 pessoas atendidas. E foi feito, então, um convite a estudantes das diferentes áreas da universidade, não só da USP, mas de São Paulo inteiro. E aí nós tivemos alunos de comunicação, de pedagogia, de psicologia, de ciências sociais, que vinham e se apresentavam para trabalharem nesse projeto. E nós tínhamos a missão de formar essas pessoas, depois acompanhá-las, e esses estudantes iam aos polos. E aí, o momento mais romântico do nosso projeto era aos sábados, às 6h30, às 7 da manhã, uma fila por exemplo, houve um momento em 2014 que tínhamos 17 polos para serem atendidos, e saíam as vans lá da USP, cada um para um canto da cidade, para atender, encontrar grupos de 80, de 100, de 200 professores reunidos em polos. E aí, a partir de uma metodologia de trabalho, de projetos, envolvendo especialistas em áreas, os temas transversais, especialistas em tecnologias, especialmente a produção radiofônica, esses professores e alunos eram convidados a olharem para a sua realidade, estudarem, identificarem os seus problemas e buscarem formas de, colaborativamente, discutirem essas questões e levarem essa discussão aos próprios colegas.
Aí passamos praticamente 3 anos e meio numa ebulição na cidade de São Paulo. E a nossa perspectiva era trabalhar norte, sul, leste, oeste, centro, porque trabalhavam simultaneamente com muitas escolas, as escolas entrando em contato entre elas, e a perspectiva de um ônibus que passava em cada escola pela manhã dos sábados, recolhendo os alunos de determinadas unidades até chegar ao polo. Enquanto eles faziam isso, estavam discutindo o que fariam nesse encontro quando retornavam, e daí durante a semana também. Bom, a conclusão foi que nós conseguimos, ao final de 7 semestres, e, portanto, de 1.008 encontros de 8 horas, colocar em discussão na cidade de São Paulo um conceito chamado educomunicação. Então, a palavra educomunicação, que une essas duas áreas, da comunicação, da educação, na perspectiva social, permitiu que fizéssemos um trabalho que, em algum momento, o jornal do campus da nossa ECA dizia assistência social. Quando nós reclamamos que o jornal da ECA nunca havia dado qualquer notícia para uma atividade de extensão, que foi a maior que a USP já tinha feito até aquele momento, nós já tínhamos trabalhando conosco 600 pessoas, não só da USP, mas de outras universidades. Estávamos atendendo a 11 mil pessoas em polos. Os professores da ECA e da USP saíam os fins de semana para ir para a periferia, e o jornal do campus e o jornal da ECA não havia notado nada a esse respeito. Então, ao conversar com o professor orientador, eles disseram: tá legal, vamos dar uma nota. E a nota veio, então, com um cabeçalho, assistência social. A USP entra na área da ciência social e faz um trabalho. Na verdade, os estudantes de jornalismo não haviam ainda entendido do que se tratava. O que nós estávamos, na verdade, fazendo era uma prática de inter-relação, comunicação, educação, a partir de alguns pressupostos, e o principal pressuposto era garantir para todos o direito de se expressar, possibilitar que as pessoas tivessem o acesso a recursos, instrumentos e fundamentos teóricos para implementar uma ação colaborativa. A nossa perspectiva não era fazer o rádio que é feito como normalmente, em que existe uma empresa que possui um canal, em que tem um editor, e que os jornalistas radialistas obedecem às ordens estabelecidas, e se cumpre, então, um roteiro de trabalho voltado para o mercado. No nosso caso, a perspectiva era essa: temos um recurso, temos um instrumento, e vamos usar esse instrumento colaborativamente. E o nosso projeto tinha um momento de saia justa. Nós começamos o trabalho em cada um desses polos, sem saber exatamente se as pessoas ficariam conosco até o final do semestre, porque eram 12 encontros de 8 horas, praticamente todos os sábados do semestre ia por conta disso, em que os grupos tinham que se deslocar das suas regiões para um polo central, sem receber nenhum salário por isso. Havia a promessa de um certificado da USP, havia um lanche para os alunos que iam. E aí a perspectiva era de um fracasso: como nós poderíamos assegurar que as pessoas iriam até o final num processo planejado externamente a eles. No entanto, nós tínhamos que descobrir maneiras dinâmicas de motivá-los a estar presentes nesse processo e de virem, de participarem. E aí nós começamos a notar que os alunos, eles transferiam os seus lugares para colegas, para que em cada escola mais do que 10 alunos pudessem estar participando. E aí nós fomos observando que o envolvimento deles chegava a um ponto em que o professor e o aluno tinham que sentar juntos e desenvolver projetos juntos. Esse momento era especificamente complicado para nós, porque nós iniciamos o curso treinando os alunos a mexerem com equipamentos e usarem as linguagens radiofônicas, e com os professores estávamos fazendo discussões mais teóricas, mais pedagógicas, e em algum momento colocávamos juntos o professor, o aluno e membros da comunidade.
A primeira atitude do professor ou dos professores era tentar orientar aqueles alunos que estavam com eles na produção daquilo que foi pedido. O que era pedido era traduzir as palestras, debates, num spot de rádio. E os professores queriam orientar. E naquele momento, eles até distribuíam funções, era quando os alunos cruzavam os braços e diziam, olha, para nós disseram que comunicação ou é colaborativa, ou é dialógica, ou não é comunicação. E os alunos haviam aprendido antes com os professores que, para fazer comunicação, a primeira questão que tinha que ser quebrada, o primeiro paradigma que tinha que ser quebrado, era uma hierarquia rígida de comando, que é próprio da comunicação massiva, em que alguém manda e o jornalista obedece e faz, e que acontece também no espaço escolar. E aí, a crise. E os professores vindo conosco dizendo, vocês estão nos colocando numa situação difícil. Você sabe quem são esses alunos? Alguns deles estão em liberdade assistida. São alunos indisciplinados. E vocês estão nos colocando em pé de igualdade. E nós dizíamos, olha, essa dificuldade está acontecendo só com vocês. Então, veja se vocês conseguem fazer um diálogo com eles para resolver. Daqui a pouquinho isso vai acertar. Bom, e acertava. Daqui a pouquinho, os professores começaram a descobrir e perceber que aqueles alunos estavam produzindo informações, eles estavam abertos a dialogar, e as mudanças começaram a ocorrer. Bom, estamos já há 15 anos, praticamente, do início desse projeto. 5 administrações públicas se passaram, e administrações públicas inimigas umas das outras. Começando com a Marta Suplicy, indo para o Kassab e assim por diante. No entanto, esse projeto, ele ganhou raiz, profundidade. No final de 2004, uma lei estabeleceu, aprovada pela Câmara Municipal, que o conceito da telecomunicação deveria continuar sendo desenvolvido no estado de São Paulo. O prefeito Serra, né, que sucedeu a Marta, tentou reduzir o projeto e fez 2 anos de avaliação, para dizer que as coisas não caminhavam, e as escolas começaram a exigir que ele cumprisse a lei, porque existia uma lei que determinava que a comunicação devia ser privilegiada. Bom, estamos hoje, se vocês forem a São Paulo, poderão encontrar um coordenador do projeto, um núcleo de educomunicação, e essa prática presente em mais de 500 escolas do município de São Paulo. Isso significa que a interface comunicação-educação e as relações da escola, na perspectiva social, com o público interno, com o público externo, pode ser modificada a partir de alguns paradigmas que sejam adotados, conhecidos e implementados. E nós estamos denominando esse paradigma de educomunicação. Podia ser outra palavra. Algumas acham essa palavra muito feia. Não é? É muito comprida e tal. Na verdade, entre 1997 a 1999, desenvolvemos uma pesquisa na ECA, uma pesquisa tendo a América Latina como palco e a Península Ibérica, e a nossa intenção era entender qual era o imaginário de educadores e de comunicadores a respeito do outro campo. E enviamos nosso pedido de ajuda para a CAPES, e a CAPES negou, dizendo que aquele tema não tinha nenhum significado social e nenhum significado científico, porque tanto os comunicadores quanto os educadores sabiam exatamente qual era a outra área. O educador olhava as tecnologias, as TICs, hoje chamadas TICs, antigamente chamadas tecnologias educativas, e os comunicadores olhavam a educação como um mercado. E, na verdade, um mercado muito fraco. Antigamente, as TVs educativas eram tidas como TVs de segunda categoria e havia pouco investimento. Então, a comunicação era mercado e a educação era aquela rigidez de transmissão de conteúdos, e um já sabia o que o outro pensava. E o que os educadores olhavam para a comunicação, o que eles diziam, alguns deles manifestavam uma preocupação. A preocupação da influência negativa dos meios sobre a infância. E o desenvolvimento de projetos no mundo de educação mediática, Media Education, Media Literacy. A Media Education é uma expressão europeia, Media Literacy uma expressão norte-americana, de educadores preocupados com o impacto negativo da mídia sobre as crianças. No entanto,
nada acontecia de especial nessas relações, e a CAPES dizia que discutir esses assuntos não era nada importante para a ciência. Tomamos o mesmo projeto e mandamos para a FAPESP, e a FAPESP disse que excelente ideia. E a FAPESP nos patrocinou, desenvolvemos um trabalho em 12 países do continente, e ao final da pesquisa, da qual participaram mais ou menos 15 bolsistas, nós identificamos que a sociedade civil, na América Latina, a partir do movimentos sociais dos anos 60, dos anos 50, 60, 70, havia já avançado no sentido de dar intencionalidade educativa ao uso dos recursos da informação de uma forma dialógica e participativa, sobre a influência de ideias como de Paulo Freire, de Mário Kaplun e de outros teóricos latino-americanos, mas, basicamente, a partir da perspectiva de que era preciso usar os recursos da comunicação para fazer avançar temas que estavam ocultos na sociedade. Um desses temas, por exemplo, era a questão do meio ambiente. Hoje todo mundo fala de meio ambiente, mas nos anos 60, 70, os estudos a respeito disso eram engavetados. E aí nós descobrimos que a sociedade civil, os grupos organizados da sociedade civil, já haviam definido uma terceira via na relação de comunicação e educação. A primeira via da educação olhando com desconfiança a comunicação, a segunda via da comunicação olhando para a educação com preconceitos, e uma terceira via que era, vamos arregaçar as mangas, nos apoderar desses instrumentos e utilizar de uma forma democrática e participativa, vamos construir algo a partir disso. E aquilo que era tido como alternativo, como popular, nos aparecia que tinha uma vocação de um dia ser hegemônico. Por que não? Se atualmente hegemônica é a desconfiança entre uma área e a outra área, e isso é social, por que não partir de como a sociedade se organiza e desenvolver práticas de integração entre esses dois campos, nessa perspectiva dialógica, participativa e dialética. E a conclusão da pesquisa foi apresentado naquela época numa revista chamada Contato, que era publicada no Senado Federal, naquele momento, e a repercussão dela foi imediata. Em seguida, nos trabalhos nossos de cultura e extensão da ECA, nós recebemos alunos do curso de comunicação e educação que nós oferecíamos, e imediatamente recebemos o convite da Prefeitura de São Paulo de levar o resultado da pesquisa como uma prática para atender as escolas. Porém, a questão não era trabalhar com uma escola, era trabalhar com a rede inteira. E aí nosso desafio era transformar aquilo que uma pequena ONG, com 2, 3 educadores sociais e 30, 40, 50 crianças, faziam com sucesso, transformar isso em política pública para uma rede toda. E a complexidade desse trabalho está no fato de que as políticas municipais de educação, elas têm suas complexidades, que decorrem de quem é que está comandando a secretaria, que decorrem da orientação que os professores têm, ou das especificidades de cada escola. E nós tínhamos que ter uma perspectiva de diálogo com toda a rede. E nós tínhamos também que ter uma perspectiva de construir conceito com a rede. Nós não poderíamos chegar para os professores editando normas, editando os preceitos. Nós tínhamos que criar mecanismos de, a partir dos projetos que foram sendo desenvolvidos, todos descobrir-se quais os caminhos de integração entre a comunicação e a educação possíveis naqueles diferentes espaços. E isso foi sendo construído. A perspectiva da educomunicação, adotada na Prefeitura de São Paulo, ela acabou indo para outros setores da sociedade em práticas que foram se multiplicando. Hoje é possível encontrar o conceito de educomunicação e o educomunicador, o termo educomunicador, em quase todos os municípios brasileiros que tem alguém que passou por uma experiência, algum desenvolvimento em torno disso. E essa área é uma área que aproxima muito o que define as instâncias desse congresso que está sendo desenvolvido aqui, não é?
Então, se nós falamos aqui de uma pedagogia social, é justamente isso que a educomunicação vem desenvolver. E, ao longo desses últimos 15 anos, o nosso trabalho foi um trabalho, como dizia Milton Nascimento, né, de ir onde o povo estava. Foi um período em que eu participei muito pouco de congressos como Intercom, como Compós, da minha área, porque eu preferia estar onde as coisas estavam acontecendo em termos desses cursos, desses projetos. E, finalmente, nós conseguimos, reunindo essa prática que estava sendo desenvolvida, levar para o Conselho Universitário da USP uma proposta de criar uma licenciatura em educomunicação. Isso havia sido negado em 1994, quando havíamos proposto uma licenciatura em comunicação e educação, um bacharelado de comunicação e educação, e na sequência uma licenciatura, né, nesses dois campos. Isso havia sido negado, e, no entanto, em 2009, o Conselho Universitário aprovou a criação de uma licenciatura neste campo. Isto é, a universidade havia constatado que existe um trabalho efetivo na sociedade, exercido por um profissional que trabalhe nesta interface, para atender uma demanda que já emerge há muito tempo. Essa demanda que já emerge há muito tempo diz respeito a tudo o que eu contei para vocês, não é? A respeito das relações nos espaços. As relações nos espaços, que é a relação do professor com o aluno, aluno com o aluno, professor com o professor, dentro do espaço em que alguém fica 5, 7, 9, 10, 15 anos juntos, é uma área de inter-relação que necessita de cuidados. As relações de comunicação nesses espaços, nós identificamos como a criação de ecossistemas comunicativos, que podem ser autoritários, podem ser verticais ou podem ser democráticos e fluidos. E aí a perspectiva da educomunicação não é exatamente aquela de trabalhar com a mídia para criticar a mídia, mas é aquela de vivenciar uma experiência de relações comunicativas, dialógicas e participativas. Portanto, estamos plenamente dentro aqui do social e das relações sociais. Por outro lado também, claro, a mídia está aí, os meios de comunicação estão aí, as tecnologias estão aí. E a área da educação olha para essas tecnologias e sempre na perspectiva do uso que essas tecnologias podem trazer. Há uma visão utilitarista da educação em relação à comunicação. Não é? A comunicação é vista como um conjunto de instrumentos que o pedagogo vai utilizar e o professor vai utilizar para o desenvolvimento dos seus trabalhos. A pedagogia não acredita muito nisso, não. Eu participei de uma banca na Faculdade de Educação da USP, de um estudante que examinou os programas dos cursos de pedagogia de São Paulo. E aí notou que licenciatura e curso de pedagogia não designava mais do que 2,5% da grade curricular para discutir tecnologia. Isso foi a média. Era uma disciplina, meia disciplina, e era uma visão utilitarista, era como usar a tecnologia. Não se discutia a tecnologia como elemento de cultura, de produção cultural. E esse professor, que na sua formação teve um contato muito pequeno e utilitário com os meios de comunicação, quando eles vão para a prática social, ou para a prática didática, eles não sabem muito bem o que fazer, se sentem inseguros. E a educação continua existindo, não é? Professor, você tem que se aperfeiçoar, você tem que usar as tecnologias, no entanto, não fornece a esses professores oportunidade de formação, oportunidade de experiências. No entanto, o discurso continua sendo este. E nós vemos em todos os lugares lemas, professor se atualize, professor se atualize. A educomunicação, ela parte do princípio de que a tecnologia, na verdade, não é só e apenas um conjunto de instrumentos. Ela faz parte de uma cultura. A cultura, que é o ecossistema em que estamos vivendo, e todos nós aqui já nos cuidamos de desligar nossos celulares, é o que se pede quando se entra no avião, isto é, desliguem. Não é? E alguns de nós conseguem até desligar para dormir, mas nós estamos inteiramente imersos nisso, nesse universo. A imersão nesse universo pode significar aquilo que a indústria quer que signifique.
Então, os que estudam hoje as redes sociais sabem muito bem o quanto essas redes sociais isolam as pessoas, em vez de permitir a conexão. Quando as pessoas elas começam a formar os seus guetos, né, e esse momento social e político e econômico que vivemos ultimamente mostrou quanto as pessoas se rejeitaram ou se agregaram, né, e muitas famílias se dividiram por opiniões políticas, por exemplo, e a agregação ou segregação que as redes sociais permitiram.